Serei bem breve. Romanos capítulo 12, os versos 1 e o verso de número 2. Glória a Deus. Meus irmãos, algumas terças-feiras atrás, eu iniciei uma temática acerca das ministrações do culto fé, com o tema Avançando para o Próximo Nível. Avançando para o próximo nível. O primeiro título que eu coloquei para essa temática foi Somos Filhos, e o segundo foi a manifestação do reino. Porque nós entendemos, meus irmãos, que para que nós possamos avançar para o próximo nível, nós precisamos entender primeiramente que nós somos filhos. Que nós somos filhos. Parece algo simples, irmãos, parece algo muito simples, mas acredite, há pessoas que ainda não entenderam que são filhos e que vivem na servidão, vivem servindo, servem tanto que esquecem de acessar aquilo que já está disposto para cada um deles. Não tem um entendimento claro de que eles são filhos, priorizam o serviço, mas não priorizam o ser filho. E nós somos filhos. Isso é muito interessante, querido, porque quando nós vamos liderar alguma coisa dentro da igreja, nós sempre enfatizamos que nós precisamos ter um entendimento claro que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Porque se nós temos o entendimento, irmãos, que nós somos filhos de Deus, nós iremos servir esse Senhor. Servir com mais amor, servir com mais dedicação, cuidar com mais zelo. Quando nós apenas servimos e achamos que isso é ser filho, aparece o peso do ministério, aparece o peso da servidão, aparece a frustração devido a esse peso, e isso atrapalha o avanço do reino e principalmente atrapalha o seu avanço como cristão, o seu avanço como crente em Cristo Jesus. Nós usamos dentro dessa temática, avançando para um próximo nível, o personagem bíblico chamado Gideão, que foi baseado nos livros de Juízes, capítulo 6, 7 e 8, porque Gideão ele passou exatamente por isso, querido, havia uma crise de identidade em Gideão, e até Gideão entender que ele era filho de um Criador, demorou muito, porque Gideão foi taxado como um homem covarde, que se escondia dos seus inimigos, mas até ele entender e ter a clareza de que ele era filho de um Deus que criou todas as coisas, demorou demais. Mas depois que ele entendeu isso, ele manifestou o reino de Deus. E esse é o nosso segundo tema, é o nosso segundo título dessa temática, que é a manifestação do reino. Porém, entre ser filho e manifestar o reino, há um meio, há o processo. Há o processo. Nós entendemos que somos filhos, e quando entendemos que somos filhos, nós manifestamos o reino de Deus. Mas entre entender que nós somos filhos e manifestar o reino, há o meio, há o processo, e é sobre isso que nós iremos falar hoje, acerca do título Transformai-vos. Transformai-vos. Abra comigo Romanos capítulo 12 e leia comigo, por favor, o verso de número 1 e o verso de número 2, que diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ore comigo, por favor, em nome de Jesus. Pai, esta é a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra que é luz para o nosso caminho, Senhor. A Tua palavra que nos exorta, ela nos ensina, Senhor.
A Tua palavra que nos ensina a sermos melhores pessoas, Deus. Nos ajuda, Senhor, a termos cada vez mais paixão pela Tua palavra, fome pela Tua palavra, Senhor, dedicação pela Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Nos ajuda a mergulharmos e a meditarmos na Tua palavra, Deus, porque é a Tua palavra que nos revela quem Tu és, Senhor. É através do ensino da Tua palavra que nós entendemos que foi o Senhor quem criou todas as coisas. É através do estudo da Tua palavra que a nossa fé ela é fortalecida, ela é engrandecida, ela é exercitada, Deus, que possamos ter esta meditação dia após dia, Senhor. É a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Por isso eu te peço, Deus, que nesta noite o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, nos traga clareza, entendimento, nos traga, Senhor, a luz da Tua palavra, Deus. Não permita que os nossos ouvidos ouçam a voz de homens, Deus, mas que eles possam ouvir a voz do próprio Espírito Santo. Por isso, Senhor, faça os nossos ouvidos sensíveis, os nossos olhos fixos na Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. E a cada um dos meus irmãos que aqui estão presentes, Senhor, dá uma palavra personalizada a cada um deles, Deus. Há histórias diferentes, há contextos diferentes, há pessoas diferentes aqui nesse lugar, mas a Tua palavra é única, a Tua palavra ela é única, Senhor. E a cada um dos meus irmãos ela fala de uma maneira personalizada, Deus. Por isso eu te peço, Deus, cuida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus, repreende todo o mal, toda distração, tudo aquilo que vem atrapalhar o mover do Teu Espírito Santo, Deus. Que esta noite possamos exercitar a Tua palavra e guardar no nosso coração, para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. É muito bom orar, né, querido? Ler a palavra, meditar na palavra, é maravilhoso. Irmãos, deixa eu trazer rapidamente um contexto sobre esta carta de Paulo aos Romanos. Paulo é o autor desta carta, isso é muito evidente. É uma carta muito poderosa e ela é muito importante para a história da igreja. Essa carta, para alguns estudiosos, ela é conhecida como o Evangelho do Apóstolo Paulo, de tão maravilhosa e poderosa que é. Alguns outros teólogos vão dizer que é a principal carta desse homem chamado Paulo. Paulo ele tinha um desejo muito grande de visitar a igreja de Roma. Porém, por algumas circunstâncias, Paulo não conseguiu fazer essa viagem tão interessante, tão importante para ele. Essa igreja que foi fundada para muitos após o evento de Atos, capítulo de número 2, quando o Espírito Santo desce, batiza todos aqueles irmãos, e aqueles irmãos saem daquele local, daquela casa onde estavam reunidos, e saem pregando e manifestando o reino, expandindo o reino, plantando igreja. E Roma, a igreja de Roma, é uma dessas igrejas, liderada por gentios, liderada por judeus. Então Paulo escreve esta carta de uma maneira a exortar e a ensinar aqueles irmãos. No início da carta de Paulo aos Romanos, Paulo vai dizer que todos os homens, independente da nação, de nacionalidade, de raça, todos estavam destituídos da glória de Deus, estavam afastados da glória de Deus devido ao pecado, não podiam ter relacionamento com Deus. Paulo trouxe essa clareza para esses irmãos em Roma, e era interessante e importante que eles tivessem esse entendimento. Mas Paulo ele continua a sua carta dizendo que Deus lidou justamente com cada pecado e tornou novamente a realidade da amizade entre homem e Deus possível. É nesse contexto, em Romanos 8, que Paulo vai falar que nem a altura, que nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderia afastar cada homem do amor de Deus, porque ainda que o homem tivesse pecado, tivesse andado longe do caminho de Deus, o amor de Deus era suficiente para resgatar, para restaurar qualquer homem perdido. Paulo deixa isso claro na sua carta. Romanos 8, capítulo de número 39. Até o capítulo de número 11, querido. Leia comigo 11, capítulo de número 11, verso de número 1. Paulo ele vai iniciar do capítulo 1 até esse capítulo, ele vai nos mostrar essa obra redentora de Deus.
e como que todos se beneficiaram do dom da graça através da morte de Cristo Jesus. É por isso que eu quero, querido, trazer nessa primeira aplicação para a noite de hoje. Leia comigo Romanos 11, verso de número 1, diz assim: então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Somente até aí. Irmãos, mediante esse contexto e essa introdução, eu quero trazer duas aplicações para que possamos compreender a manifestação do reino de Deus e para compreender essa transformação que Paulo nos ensina através da sua carta. E a primeira delas é uma entrega diária. Uma entrega diária. Paulo fala no capítulo de número 11, ele indaga aqueles irmãos: será que Deus rejeitou o seu povo? Porque no capítulo de número 12, Paulo ele vai ensinar do 12 até o capítulo de número 15 da carta de Paulo aos Romanos. Ele vai nos ensinar, ele vai nos mostrar orientações práticas de como viver uma fé entre nós irmãos, entre nós crentes, e como nós podemos glorificar a Deus através de Cristo Jesus. É por isso que no capítulo de número 12, Paulo vai iniciar o seu texto dizendo assim: portanto, irmãos. Isso é uma conjunção conclusiva, querido. Por isso que eu quis trazer esse contexto de Romanos do 1 até o capítulo de número 11, porque ele inicia o texto falando: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo inicia o capítulo concluindo um raciocínio, uma exposição, justamente no final do capítulo de número 11. Eu li o verso de número 1 do capítulo de número 11, por favor não se perca aí, fique comigo, quando ele indaga essa pergunta dizendo: será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. O que Paulo nos fala aqui, querido, no verso de número 1 do capítulo 12 e no verso de número 1 do capítulo 11, é que Paulo, ele ensina para aqueles irmãos em Roma que Deus fez tudo para que cada um dos homens, ainda que pecassem, ainda que vivessem longe de Deus, ele tinha um amor, ele tinha um abraço sempre disponível, uma mão sempre estendida para que cada um fosse resgatado do império das trevas. Então Paulo vai explicando sobre a obra redentora de Deus, desde o capítulo 1 até o capítulo de número 11, e ele pergunta aos irmãos: será que Deus esqueceu de cada um de nós? De modo nenhum, irmãos, ele responde. E no verso de número 1 do capítulo 12, ele diz: portanto. É como se Paulo tivesse suplicando, gritando, dizendo: portanto, irmãos, Deus fez tudo para resgatar vocês, Deus fez tudo para que vocês não se perdessem. O que vocês devem fazer para esse Deus que criou todas as coisas é entregar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas tem uma versão que eu acho muito bonita, que é a versão Almeida Corrigida e Fiel, que vai iniciar não como portanto, que é uma conjunção conclusiva, mas ela vai iniciar como rogo-vos. Rogo-vos. E aquele é um verbo grego chamado parakaleo, que expressa uma súplica, um grito, um apelo de Paulo, que vem de dentro da alma. É como se Paulo olhasse para aqueles irmãos que andavam tão afastados, tão longe, em pecado, e dissessem para aqueles irmãos: meus irmãos, eu sei que vocês passaram a vida longe de Deus, estão distante do Senhor, mas eu rogo a cada um de vocês, Deus é fiel e justo, Ele trouxe a salvação, Ele trouxe o refrigério, Ele trouxe o resgate. Por isso, entreguem o seu corpo. E meus irmãos, nós precisamos de fato ter essa entrega diária para o Senhor Jesus. Eu já mencionei que nós somos como um edifício para Deus, porque Paulo ele vai expressar essa importância, ele vai expressar a necessidade de cada um
viver de fato uma vida santa e agradável a Deus. Uma vida de fato realmente entregue, baseada naquilo que Deus fez. Naquilo que Deus fez. Algumas lições nós tiramos dessa entrega diária e uma delas é entregar o nosso corpo. Porque nós entregamos o nosso corpo com uma expectativa. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. O nosso corpo, ele é uma habitação de Deus, que é um tabernáculo do Senhor. É como aquele tabernáculo que era feito no deserto e caminhava. Esse tabernáculo hoje sou eu e sou você, porque nós somos a habitação de Deus. Nós somos a habitação de Deus. Somos filhos, manifestamos o reino, mas existe um meio, existe um processo. E nesse processo nós somos transformados. Nesse processo nós somos transformados. Dificuldades vão aparecer, dificuldades vão vir à tona, querendo nos parar, querendo nos derrubar. Circunstâncias como questões financeiras, como as questões do casamento, vão querer aparecer e vão querer viver dentro do nosso coração e vão querer nos paralisar. Mas aí nós lemos esse texto dizendo: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se renovam a cada manhã pela fidelidade do Senhor, se entreguem a Deus como um sacrifício vivo, assim como Cristo Jesus o fez, porque Cristo, ele não apenas entregou um sentimento, ele não apenas entregou um coração, ele entregou o seu corpo para ser maltratado, para ser humilhado, para ser cuspido. Foi o corpo de Cristo que foi entregue, querido. O sacrifício no Antigo Testamento era feito através de animais, de corpos de animais, muito mais para caracterizar a materialização que deveria ser entregue para que aquele pecado fosse perdoado. Então era entregue um corpo de um animal. É por isso que Jesus vai como uma ovelha para um matadouro entregar o seu corpo naquela cruz. E Paulo faz justamente essa menção. Portanto, irmãos, entreguem o seu corpo. Diariamente, todos os dias. É uma construção diária, querido. A Bíblia vai dizer que basta seu dia, basta seu dia cada mal que vai aparecer. Cada dia é um novo dia de uma reconstrução. Cada dia é um novo dia, querido, de manifestar o reino, de manifestar a graça. Cada dia, cada dia. Hoje foi um ótimo dia, foi um bom dia, mas amanhã talvez eu não sei como vai ser. De repente eu vou discutir no trabalho, de repente eu vou me estressar em casa, de repente eu vou me estressar no trânsito. Cada dia é uma construção, cada dia é uma entrega diária, cada dia é uma entrega nova. Existe uma expectativa dessa entrega, e essa expectativa, abra comigo lá em Filipenses, capítulo de número 1. Porque temos que ter essa expectativa, irmãos. Filipenses, capítulo de número 1, verso de número 20. Diz assim um texto: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. A expectativa da entrega do nosso corpo diariamente, querido, é justamente essa, que Cristo será engrandecido. Cristo será engrandecido. A expectativa é que eu não serei envergonhado. Os problemas vão aparecer, vão vir à tona, mas eu não serei envergonhado, porque Cristo irá brilhar na minha face, na minha vida. As dificuldades diárias vão aparecer, mas Cristo será engrandecido. De repente é uma tribulação dentro do casamento, de repente é uma tribulação dentro do trabalho, mas eu não serei envergonhado. A minha expectativa é que Cristo será engrandecido. A expectativa da entrega diária, querida, é justamente essa. Os problemas que vão aparecer são apenas problemas que vão engrandecer ao meu Deus, que vão engrandecer ao Senhor, e que será mais uma oportunidade de sair vitorioso em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. A entrega diária do nosso corpo.
O nosso corpo é santo, o nosso corpo está submetido a desejos carnais, está submetido a desejos, queridos, sexuais, está submetido à prostituição, está submetido à desonestidade. É o nosso corpo, precisamos entregar ele a Cristo diariamente. Diariamente, querido, diariamente. O corpo deve ser entregue de uma maneira consciente e plena. Essa é a segunda lição dessa entrega diária. Abra comigo 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 20. 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 20. Diz assim um texto: porque vocês foram comprados por preço, agora pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. No corpo de vocês. Irmãos, pode ser uma colocação simples, entregar o nosso corpo, se entregar diariamente. Mas o nosso corpo, a nossa vida, ela foi comprada com um alto preço, querido. Com um alto preço. Precisamos trazer a lembrança todos os dias de que Cristo Jesus se entregou por nós. Se entregou por nós. Declarar a palavra de Deus no nosso cotidiano, na nossa vida diária, ainda que pareça algo simples, mas o Evangelho é simples. O Evangelho não é complexo, o Evangelho ele não é algo que traz peso, é simples, é no nosso ordinário, é no nosso dia a dia, é manifestar o reino na nossa simplicidade. Paulo traz justamente isso quando ele diz: portanto, irmãos, entreguem o seu corpo como sacrifício vivo, para que possamos entender qual a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Precisamos nos entregar, consagrar o Senhor ao nosso dia, consagrar o Senhor ao nosso corpo, consagrar o Senhor à nossa vida. Paulo nos ensina sobre isso. Volte comigo lá em Romanos, capítulo de número 11, verso de número 1, quando ele fala: será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar-me a vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Ainda que possa parecer impossível, querido, Deus não se esquece de nenhum dos seus. Deus não se esquece de nenhum dos seus. E a promessa de Cristo Jesus é de que Ele estaria conosco todos os dias. Todos. E eles incluem os dias maus também. Eles incluem aqueles dias que nós estamos inteiramente desesperados, chorando, angustiado e se perguntando ao Senhor: de onde virá o meu socorro, Senhor? Qual provisão vai aparecer para mim? Pelo amor de Deus, eu não consigo, Senhor, pagar tanta coisa, eu não consigo resolver tantos problemas. A ansiedade bate na minha mente, bate no meu coração, habita no meu espírito, a minha alma fica abatida, eu não consigo caminhar. Aí a provisão vem, aí o recurso aparece, aí Deus vem com sua mão bondosa e poderosa, trazendo um milagre. Por quê? Porque entregamos o nosso corpo. Entregamos o nosso corpo naquele dia, querido. Entregamos o nosso corpo. O apóstolo Tiago vai dizer que na nossa vida há uma brevidade de tempo. Não sabemos o que vem amanhã. A nossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e logo desaparece, se desvanece. Por isso precisamos estar atentos, estar vigilante, estar nos entregando de uma maneira diária, querido. Se queremos manifestar o reino de Deus, se queremos avançar para um próximo nível,
precisamos nos entregar diariamente ao Senhor. Precisamos meditar mais na palavra, precisamos orar mais, precisamos nos debruçar mais, precisamos nos consagrar mais, querido. Há pessoas que estão aguardando a manifestação de cada um de nós no ambiente ao qual nós estamos inseridos, querido. E esse ambiente pode ser o nosso próprio lar, nossa própria casa, seu próprio ambiente de trabalho, ou até mesmo a sua própria igreja. Irmãos que estão sentados ao seu lado, de repente estão esperando uma palavra, estão esperando um abraço, estão esperando uma direção de Deus, e você vai ser a pessoa que vai dar essa palavra, que Deus vai lhe usar e que Deus vai lhe direcionar. Nós precisamos ter essa entrega diária, precisamos nos debruçar mais na palavra de Deus, mais na palavra de Deus. A segunda aplicação que eu quero trazer, e aqui eu já quero partindo para o final, ela tem como subtítulo a renovação da mente. Leia comigo o verso de número 2 de Romanos capítulo 12, que diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, cada um de nós temos a responsabilidade de nos edificarmos em Deus. Cada um de nós. A igreja ela vai te dar uma palavra, pessoas vão subir aqui, vão dar uma palavra. Você que faz parte de um GC, você vai ouvir uma palavra dentro do seu grupo de crescimento. Você vai participar de um discipulado, de um ministério, mas a responsabilidade da renovação da nossa mente, ela é minha e ela é sua. É de cada um de nós. Porque ainda que nós venhamos a ensinar a palavra, querido, só há discipulado se houver um líder, um pastor disposto em ir e ensinar. Mas também precisa ter uma mão de via dupla, um discípulo disposto a mudar. Aí há renovação de mente, aí há uma transformação, aí há o que nós chamamos de metanoia. Você pega e anda na contramão do mundo, ensinando o reino, expandindo o reino, manifestando o reino. A renovação da nossa mente. O apóstolo Paulo ele vai dizer: e não vivam conforme os padrões deste mundo. Mas que mundo, pastor? Que mundo Paulo está mencionando? O apóstolo João ele nos responde. 1 João, capítulo de número 2. Abra lá comigo 1 João, capítulo de número 2, verso de número 15. Diz assim, 1 João, capítulo de número 2, verso de número 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo nesse texto, ele é mencionado como a luxúria da carne, como a luxúria dos olhos e o orgulho da vida. Esse é o mundo, querido. Se reduz a essas três coisas. Mas como é que nós podemos renovar a nossa mente? Como filhos de Deus, que estamos vivendo um processo de transformação, dia após dia. Como que nós podemos renovar a nossa mente, querido? Ouvindo a palavra de Deus. Romanos capítulo de número 10, verso de número 17, ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deixa eu ler com você. E assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Ouvir a palavra de Cristo. A nossa mente ela é renovada, meus irmãos, ouvindo a palavra.
É por isso que nós estamos em comunhão. É por isso que tem os cultos, as reuniões semanais, os ministérios, G6. Cada culto da nossa igreja tem um intuito de trazer você até aqui para ouvir a palavra. É lido aqui nesse púlpito a palavra de Deus, porque é a palavra que transforma. Como é que eu posso ter uma mente renovada, pastor? Lendo a palavra. Abra comigo Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 3. Eu tenho uma mente renovada ouvindo a palavra, e eu tenho a minha mente renovada lendo a palavra. Diz assim o texto: bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado aquele que lê. E bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Temos a nossa mente renovada lendo a palavra. Então, a cada dia que você lê a palavra, querido, você vai ter um entendimento que você é uma pessoa bem-aventurada porque você lê a palavra. Bem-aventurada por quem, pastor? Pelo próprio Espírito Santo, aquele que testifica no seu coração que você é filho de Deus. A minha mente é renovada ouvindo a palavra e lendo a palavra. Ou seja, não adianta eu vir ao culto aos domingos, às terças-feiras e aos G6, ouvir a palavra e só ouvir a palavra. Só ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir, vem, querido. Mas a construção da fé e o encorajamento da fé, ela vem pelo praticar e exercitar da fé. E ler a palavra faz parte desse exercitar da nossa fé. Precisamos ouvir e ler a palavra. Nós vamos ter a nossa mente renovada estudando a palavra. Vá lá comigo em Atos, capítulo de número 17. Nós vamos ler sobre os bereanos, ou aquelas pessoas que vão analisar o culto. O pastor está pregando, falando, deixa eu ver o que esse homem está dizendo, se é verdade. Será que está na palavra de Deus? Será que ele está falando heresia? Se ele tiver, quando ele descer desse púlpito, ai dele, pego ele na saída. Examinar as escrituras, meu irmão. E precisamos ter coragem para dizer isso. Aquilo que eu prego aqui às terças-feiras, se for heresia, por favor, irmão, fale para mim. Se for heresia, irmão, chama o líder 16 e diz: irmão, será que está na palavra isso mesmo? Porque eu li aqui o texto e não é bem assim, ou eu entendi errado? Por favor, me explica. Fazemos a maior questão, irmãos, de incentivar cada membro da nossa igreja a estudar a palavra. Ontem teve a formatura do Start, um curso bíblico, teológico da igreja, que é oferecido, que o nosso pastor ama ensinar às segundas-feiras. Passa 3 meses dando panorama do Novo Testamento, panorama do Antigo Testamento, justiça de Deus, aliança de sangue, para que os irmãos possam estar o quê? Ferramentados, para que eles possam ter o quê? Uma mente renovada, não no que ele acha, mas o que a palavra de Deus está ensinando. Porque só acontecem as coisas que acontecem aqui, irmãos, por causa do Espírito Santo de Deus. Não tem a ver com homem e pregação humana. Tem a ver com o que o Espírito Santo de Deus está liberando sobre esta igreja e sobre cada um dos irmãos que vem aqui. Abre um coração, abre a mente para tê-la transformada, renovada, e possam expandir o reino de Deus aonde? De casa em casa. A simplicidade do Evangelho, irmãos. Podemos ter a nossa mente renovada ouvindo a palavra, lendo a palavra e estudando a palavra. Atos capítulo 17, verso de número 11. Diz assim: ora,
Estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Verso de número 12. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Por que creram, irmãos? Porque homens pregaram? Não. Porque eles pararam para ler a palavra, examinar as Escrituras, e o próprio Espírito Santo convenceu mulheres de alta sociedade, e muitos homens foram convertidos examinando as Escrituras. O meu incentivo para você é: examine as Escrituras, irmãos. Leia as Escrituras. Seja na pregação aqui em Lagoinha, seja ouvindo um culto nas redes sociais, no YouTube, examine você as Escrituras. Tire um tempo, vá para o quarto, abra a Bíblia e leia. E medite e examine. O que foi mesmo que ele falou e o que ele disse? Deixa eu ler aqui no texto. Se está realmente correto. Se eu não entender, eu vou lá perguntar. Nós precisamos crescer, irmãos, na mesma fé e na mesma unidade. Não há aqui quem é maior ou quem é menor. Não. A minha oração e a oração dos pastores dessa igreja é que cada irmão e cada irmã cresçam no ensino da palavra. Cresçam no ensino da palavra. Como é que nós podemos ter a nossa mente renovada? Memorizando a palavra. Vá lá comigo em Salmos 119. Salmos 119, no verso de número 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração. O que é isso, irmão? Memorizar a palavra. Guardar a palavra no coração é memorizar a palavra. É ler versículo, até memorizar mesmo, literalmente, de fato. Quem aqui não participou da EBD, da Escola Bíblica Dominical? Quando a tia lá da ABD perguntou: olha, domingo que vem, hein? O versículo da semana é João 3,16. Se você não vir aqui falar na frente, puxar a sua orelha. Irmãos, o primeiro versículo que eu decorei na EBD foi até grande. Eu falei: meu Deus. Hebreus 10:36. E é o versículo que eu amo e levo para a minha vida. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver de feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Quantas pessoas eu entendi, memorizando esse texto, querem alcançar a promessa, mas não esperam a vontade de Deus se concretizar. É o famoso: está dando um passo maior do que sua perna, meu irmão. Está entrando em lugares que tu não está conhecendo. Está indo no seu tempo, não está indo no tempo de Deus. E no teu tempo vai doer, no teu tempo tu vai chorar, no teu tempo vai sangrar. Espera um pouco mais. Hebreus 10:36. A renovação da nossa mente, irmãos. Memorizando a palavra de Deus. Para quê? Para não pecar contra ti. Se a palavra de Deus começa a estar na tua mente, começa a estar no teu coração, quando o dia mal vier, quando a vontade de pecar vier, quando a tentação aparecer, aquele versículo vai soltar na tua mente e o Espírito vai te lembrar: ei, você não é mais assim, é nova criatura. Lembra a entrega diária? É todo dia, irmãos. Hoje eu venci vários leões, derrubei várias muralhas.
mas alcancei a vitória. Estou aqui, estamos aqui. Daqui a pouco cada um de nós vai deitar nas suas camas e vai dormir o sono do justo. E vai dizer: glória a Deus, Senhor. Obrigado por mais um dia. Foi difícil, mas eu venci. Amanhã é um novo dia. Me ajuda a vencer, Espírito Santo. Caminha comigo, toma as minhas ações, toma a minha boca, os meus atos, os meus pensamentos são teus. Os meus pensamentos não são meus, são teus. Então pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, pensamentos de prostituição, pensamentos de desonestidade não fazem parte de mim. É o Senhor que gera os pensamentos. Então gera pensamentos bons, atitudes boas, passos bons. Entregar ao Senhor, irmãos. Uma renovação de uma mente é meditando na palavra. Salmo de número 1. E aqui este é o meu último texto dessa noite, irmãos. Salmo 1, verso de número 1 e 2 diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, a renovação da nossa mente, ela só vem através de ouvir a palavra, de ler a palavra, de meditar na palavra, de ler as Escrituras, de memorizar as Escrituras e de meditar de dia e de noite. É na palavra de Deus, querido, que eu aprendo a ser um homem melhor. É na palavra de Deus. Se eu quero avançar para um próximo nível, se eu quero manifestar o reino de Deus, eu preciso ter essa palavra, irmãos, guardada no meu coração. Eu preciso examinar as Escrituras. Eu preciso estudar as Escrituras, irmãos. Então a minha oração é para que cada um de nós possamos crescer mais e mais na renovação da nossa mente, através da palavra de Deus. Queria convidar você a ficar de pé comigo em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos, irmãos. Eu quero convidar você a orar e a interceder juntamente com esta ministração musical em nome de Jesus.